20. A seleção brasileira que no início do ano, né, ganhou aí o Sul-Americano, foi a grande campeã do Sul-Americano Sub-20, tendo como o destaque, ao meu ver, o grande destaque, inclusive, o garoto Ryan, o 9, né, da seleção brasileira, que marcou gols importantes naquela conquista, um nome que estava na lista do técnico Ramon Dias e não contou apenas com o próprio Ryan, como também, né, com outros jogadores, até do próprio Vasco da Gama, o Leandrinho, à época, foi um dos grandes nomes, né, daquele sul-americano. Então, automaticamente, olhando agora para esse ano de 2025, para a Copa do Mundo de Clubes, Ramon Menezes montou uma equipe baseada no Ryan, no Leandrinho e vários outros destaques aí dessa geração. Entretanto, amigo vascaíno, o Vasco entrou em um conflito com a CBF porque não quis mais liberar o garoto Ryan. Inicialmente, o pensamento do Vasco da Gama para o Ryan era um pensamento de venda, e olha como de fato, infelizmente, era um pensamento pequeno, eu não tenho medo nenhum de falar isso. O Vasco pensava pequeno quanto ao Ryan. Quando o Vasco, no início do ano, ele libera o Ryan para disputar esse Sul-Americano Sub-20, é um pensamento pequeno, é um pensamento de levar o Ryan para um Sul-Americano Sub-20 com o objetivo de valorizá-lo e vendê-lo. O Ryan era um atleta de 18 anos de idade, mas que desde o início do ano todo mundo já sabia que seria uma peça importante para o restante da temporada. Não à toa o Ryan, quando volta daquele sul-americano, ele já começa a se destacar ainda nas mãos do técnico Fábio Carille. Foi um grande desperdício para o Vasco da Gama não ter o Ryan no início da temporada de 2025. Mas como o objetivo do Vasco, alinhado até com o seu empresário, era a valorização para uma venda na janela de transferência que acabou há poucos dias, o Ryan foi convocado e esteve presente junto com a seleção. Aí você pode falar, Lucas, mas poxa, o Ryan tem idade de sub-20, qual é o problema liberá-lo para uma competição internacional? Amigo, o Estevão tem idade sub-20, tem 18 anos. O Chelsea vai liberar o Estevão para uma Copa do Mundo de Clubes ou para um Sul-Americano, como foi no início do ano e o Palmeiras não liberou? O Real Madrid liberou o Endrick no início do ano para o Sul-Americano Sub-20? Não, porque é um jogador de outra prateleira. É um jogador como, por exemplo, o Ryan, o Estevão, o Endrick, que não tem que pensar na seleção brasileira Sub-20. É um pensamento pequeno para o atleta da qualidade do Ryan. O Ryan como jogador e o Vasco como clube que detém os direitos econômicos do Ryan não pode pensar no atleta e na seleção brasileira Sub-20. Ryan é para pensar grande. O Vasco tendo Ryan é para pensar grande. É em seleção brasileira principal. É um jogador que tem qualidade para isso. Até porque, né, é um atleta muito importante para o elenco e não tem condições do Vasco ficar, neste momento, um mês sem o Ryan. Então, diante disso, o Vasco já vem conversando com a CBF há algum tempinho para convencer a Confederação Brasileira do Futebol que o Ryan não iria ser mais convocado. E por que convencimento, né? Se o Ryan é um atleta que detém os seus direitos econômicos ligados ao Vasco da Gama, para não criar um clima de instabilidade. Desde o primeiro momento o Vasco sempre deixou muito bem claro, né, a seleção brasileira, ao técnico Ramon Menezes, que o Ryan seria liberado para essa Copa do Mundo de Clubes, mas após a chegada do técnico Fernando Diniz tudo mudou. Inclusive, Ramon Menezes e Fernando Diniz chegaram a ter algumas ligações durante esses últimos dias com o Ramon tentando convencer o Fernando Diniz à liberação do Ryan. Mas o Vasco bateu o martelo, né? Então, martelo batido e não aceitou liberar o atacante Ryan para a Copa do Mundo de Clubes, amigo vascaíno.